Continuação do livro A Filosofia do Sucesso, conteúdo complementar por Jamil Albuquerque. As 17 lições originais de Napoleão Hill. Princípio de número 8. Atenção controlada. O sucesso nos níveis mais elevados de realização individual é alcançado pela aplicação do poder do pensamento, devidamente organizado e dirigido para fins definidos. O poder, seja poder de pensamento ou poder físico, é obtido pela concentração de energia. A concentração em um propósito principal projeta uma imagem clara desse propósito no subconsciente e a mantém lá até que ele assuma o controle e a ponha em prática. Assim, podemos definir oração como a concentração em um objetivo definido e nos mais estritos hábitos de autodisciplina por meio dos seguintes fatores: 1. Definição de um propósito, um ponto de partida. 2. Imaginação que ilumina e espelha o objeto do seu propósito na mente de maneira tão clara que sua natureza não pode ser confundida. 3. A emoção do desejo ativada até que atinja a proporção de um desejo ardente, que não poderá ter sua realização negada. 4. Fé na realização do propósito, adquirida pela crença em sua realização. Uma crença tão forte que a pessoa já pode ver seu propósito realizado. 5. Determinação aplicada continuamente em apoio à fé. O subconsciente capta a imagem transmitida a ele e a leva à sua conclusão lógica por quaisquer meios práticos disponíveis. A atenção controlada leva à maestria em qualquer tipo de empreendimento humano, porque permite concentrar os poderes de sua mente na obtenção de um objetivo definido e mantê-la, assim, direcionada sempre que quiser. A atenção controlada é o autocontrole em seu nível mais elevado, porque o homem que controla a própria mente pode controlar tudo o que quiser em seu caminho. A Riad Pisher Stowe estava pensando nesse tipo de controle quando disse: quando você entrar em um lugar apertado e tudo estiver contra você e parecer que não pode aguentar nem mais um minuto, não desista, pois esse é o lugar e o momento em que a maré irá virar. Como parte dessa nossa descrição, chamamos sua atenção para uma lei da natureza que diz que semelhante atrai semelhante, também conhecida como lei da atração. Por meio dela, forças e coisas que são adequadas às necessidades umas das outras no grande esquema da vida tendem naturalmente a caminhar juntas. Vemos essa lei em operação em relação à vegetação que cresce no solo. Por algum processo estranho e desconhecido, essa lei consegue reunir os elementos minerais e químicos do solo e combiná-los com as unidades de energia do ar para produzir tudo o que cresce no solo, o meio pelo qual toda a vida nesta terra é mantida. Quando consideramos os relacionamentos entre homens, frequentemente encontramos uma situação em que a lei da atração é desconsiderada. As forças hostis da energia do pensamento muitas vezes perturbam a harmonia. Às vezes isso acontece por desconhecimento da lei da atração, às vezes como resultado da permissão deliberada de pensamentos negativos que são destrutivos e contrários à lei da atração. A pessoa que dominou os 17 princípios dessa filosofia e criou o hábito de aplicá-los em todas as suas relações pessoais se beneficia da lei da atração por ter condicionado a mente a atrair apenas as pessoas e as coisas materiais que deseja. Além disso, eliminou de sua mente todas as emoções conflitantes, como medo, inveja, ganância, ódio, ciúmes e dúvida. E assim, preparou sua mente para aplicar o princípio da atenção controlada. Grandes conquistas vêm de mentes que estão em paz consigo mesmas. Ter a mente em paz não é uma questão de sorte, é um bem inestimável, que só pode ser alcançado pela autodisciplina baseada na atenção controlada. A atenção controlada é muito diferente do interesse casual. Ela é alcançada apenas pela mais estrita autodisciplina baseada na definição de um propósito. A pessoa começa a utilizar a atenção controlada sabendo exatamente o que deseja alcançar com ela. Então prossegue saturando sua mente com esse desejo, dando-lhe preferência sobre todos os outros pensamentos e lembrando-a repetidamente por meio de discussões em grupos de mastermind, bem como pelo pensamento individual. Simplificando, controla-se a atenção sobre determinado assunto, pensando nele,
falando dele, comendo com ele, bebendo com ele, dormindo com ele, e assim tornando-a uma obsessão dia e noite. Dessa maneira, o objeto de nosso desejo é imposto ao subconsciente, aquela faculdade incomum que funciona até mesmo enquanto a pessoa dorme. Por fim, o subconsciente assume o controle sobre esses desejos obsessivos e os transforma em planos práticos pelos quais poderão ser alcançados, enviados os planos à mente consciente na forma de ideias que surgem em momentos inesperados. Agora devo revelar uma verdade que pode chocar você. Todo homem bem-sucedido que conheci desenvolveu sua capacidade de atenção controlada de uma maneira que se assemelha a uma auto-hipnose. Como afirmamos anteriormente, a pessoa que se torna influenciada a fazer parte das circunstâncias dominantes em seu ambiente diário. O meio pelo qual isso ocorre é conhecido como autossugestão. São sugestões que o indivíduo faz a si mesmo, consciente ou inconscientemente. A autossugestão registra na memória cada pensamento expressado, tornando-o parte de seu caráter, seja esse pensamento positivo ou negativo. Ela registra cada palavra falada dentro do seu campo de alcance e dá significado positivo ou negativo de acordo com a reação da pessoa. A autossugestão registra as reações de pensamento de um homem a tudo que ele vê ou reconhece por meio de qualquer um dos 5 sentidos, bem como as sensações que ele capta do ambiente físico. Os objetos nos quais um homem deliberadamente concentra sua atenção torna-se as influências dominantes de seu ambiente. Seus pensamentos são fixados na pobreza ou nos sinais físicos da pobreza. Essas influências são transferidas para sua mente subconsciente por meio da autossugestão. A autossugestão funciona exatamente da mesma maneira quando os pensamentos dominantes de alguém estão fixados por meio da atenção controlada à riqueza e à segurança econômica. Portanto, quando um homem voluntariamente fixa a atenção em um objetivo principal, definido de natureza positiva e, por meio de seus hábitos diários de pensamento, força a mente a se debruçar sobre esse assunto, ele condiciona seu subconsciente a agir com esse objetivo. A atenção controlada, quando focada no objeto de seu maior propósito definido, é um meio pelo qual se faz uma aplicação positiva do princípio da autossugestão. Não há outros meios pelos quais isso possa ser feito. A diferença entre a atenção controlada e a atenção sem controle é muito grande. Equivale à diferença entre alimentar a mente com pensamento que produzirão o que se deseja ou permitir que a mente, por negligência, se alimente de pensamentos que produzirão o que não se deseja. A mente nunca permanece inativa, nem mesmo durante o sono. Ela funciona continuamente reagindo às influências que a atingem. Portanto, o objetivo da atenção controlada é manter a mente ocupada com pensamentos que possam ser úteis para alcançar seu objetivo de desejo. A atenção controlada pode ser comparada a um jardineiro que mantém seu terreno fértil e livre de ervas daninhas para que possa produzir alimentos saudáveis. Essa comparação é perfeita, pois sabemos que, ao negligenciar o cuidado em manter a mente cheia de pensamentos positivos, teremos como resultado uma mente cheia de ervas daninhas, o que não queremos. O indivíduo deve assumir o controle de sua mente e, com atenção controlada, nutri-la com o tipo de alimento que deseja reproduzir, ou então deve pagar o preço por ter sua mente tomada pelas influências negativas de seu ambiente. Não há meio termo entre essas duas situações. Ou ele toma o controle da própria mente e a direciona para a realização que deseja, ou sua mente o controla e lhe dá quaisquer que sejam as circunstâncias da vida. A escolha, no entanto, está no controle de cada ser humano. O fato de que o poder do pensamento é a única coisa sobre a qual qualquer ser humano tem direito de controle completo sugere o enorme potencial disponível por meio do exercício dessa profunda prerrogativa. Uma vez que o princípio da autossugestão é entendido, será fácil perceber que a mente deve ser mantida ocupada o tempo todo na busca por um propósito definido maior. Isso mantém a mente afastada do mal e a força a trabalhar em prol e não contra o indivíduo. Um famoso psicólogo descreveu esse princípio de funcionamento perfeitamente. A autossugestão é uma ferramenta com a qual abrimos uma trilha mental no cérebro. A atenção controlada é a mão que segura essa ferramenta.
O hábito é o mapa ou o esquema que a trilha mental segue. Para que um desejo ou ideia seja transformado em ação, ele deve ser mantido na mente consciente até que o hábito lhe dê uma forma permanente. A partir daí, a autossugestão faz o resto, transferindo o padrão para o subconsciente, onde é controlado e automaticamente levado à sua conclusão lógica por quaisquer meios práticos disponíveis. Visualize-se vivida e emocionalmente, já sendo a pessoa que deseja ser e já tendo as coisas que deseja. Mantenha esse pensamento maravilhoso em mente. Concentre-se nessa sensação estimulante. Repita estas palavras por 10 vezes ao dia. Para mim, é muito fácil e estimulante concentrar todos os meus pensamentos em uma coisa, meu objetivo. Para mim, é muito fácil e estimulante concentrar todos os meus pensamentos em uma coisa, meu objetivo. Para mim, é muito fácil e estimulante concentrar todos os meus pensamentos em uma coisa, meus objetivos. Repita essa frase por 10 vezes.